Vamos falar sobre Boaz? O que é ser um verdadeiro sacerdote? Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim sozinho para falar sobre Boaz. E para falar sobre o quê? Sobre como ele era a representação de um verdadeiro sacerdote. Se a gente for olhar historicamente, os valores masculinos mudaram muito durante a história. Teve uma época que os homens eram cotados como aqueles que trabalhavam e não tinham relação nenhuma dentro de casa, no cuidado de filhos, nas orientações da casa. Teve uma época que os homens trabalhavam para que as mulheres não saíssem de casa para trabalhar e eles faziam isso com toda a força, com toda a dedicação, mas isso limitava as esposas também. Teve uma época onde se dizia que o homem que era homem de verdade, ele podia ter quantos relacionamentos quisesse, desde que suprisse a casa financeiramente. Mas a verdade é que tudo isso não demonstra o que é a realidade que Deus criou para o ser humano, a realidade que Deus criou para o homem. O homem foi criado para ser um sacerdote dentro do lar. O homem foi criado para ser aquele que é o símbolo maior de cuidado, de orientação, de ser a representação de Cristo amando a igreja. E quando a gente percebe isso, você vê que Boaz era uma representação exata daquilo que Deus tinha para todos nós. Quando vemos a história de Boaz, vemos alguém que, segundo a Bíblia, era alguém rico, valente, poderoso, muito importante na região, mas tudo isso poderia demonstrar alguém que era o quê? Rude, alguém que era pesado nas palavras, alguém que gostava de mandar, e não é a realidade que a gente encontra em Boaz. Por quê? Boaz ali, ele era um homem, ele era líder, ele tinha autoridade, mas ao mesmo tempo ele entendia aquilo que existia sobre ele entendia que Deus tinha colocado sobre ele a condição de ser alguém especial naquele lugar, e isso não mudava a essência. Esse é um problema que a gente tem hoje em dia. A sociedade tem tentado dominar o homem, tem tentado guiar os padrões do que é o homem que lacra, né? O homem que agrada a todos, o homem que tem que ser aquilo que os outros querem que ele seja. Boaz, ele não pensava naquilo que os outros queriam, mas ele pensava naquilo que era caráter, naquilo que era princípio. E por seguir esses princípios, ele tinha essas características tão importantes e que chamaram não só a atenção de Ruth como uma mulher, mas chamava a atenção daqueles que eram seus funcionários, chamava a atenção das pessoas que conviviam com ele. Por quê? Porque ele tinha demonstração clara de que ele era alguém especial naquilo que ele fazia, e não simplesmente porque ele mandava, porque ele era autoritário. Deus, ele tem para nós a condição de fazermos a diferença na nossa casa e fora, não sendo simplesmente um homem omisso, mas sendo aquilo que Deus espera de nós através das nossas atitudes. Vemos nele as características principais de alguém que era um bom homem, de alguém que era respeitador das leis de Deus, alguém que vivia aquilo que Deus tinha como padrão. E isso tem que ser a nossa base de trabalho, a nossa forma de pensar. Nós fomos colocados como homens na terra para que a gente possa ser cuidadoso, respeitador, amável. Tudo isso por quê? Porque Boaz era assim? Não, porque Deus é assim. E Deus nos traz a referência de como nós temos que ser como homens na nossa casa, como homens na nossa família. Essas atitudes, essas características é que nos tornam especiais no ambiente onde vivemos. E se a gente não vive com essas características, a gente fecha o ambiente, a gente faz mal para o ambiente, faz mal para as pessoas que estão perto de nós. Homem, assuma o seu papel, faça da forma que Deus propôs para que nós vivêssemos. Quando a gente entende o que é o padrão, a gente não tem que se preocupar com o que é moda, se preocupar com o que a sociedade diz, se preocupar com o que os outros esperam das nossas atitudes. Essas atitudes, essas características que a Bíblia diz que nós como sacerdotes devemos ter, é o que Ele nos cobra ter, é o que Deus espera de nós. Então, quando eu me posiciono para ser um sacerdote de verdade, como Boaz foi, eu entendo que tudo que eu tenho de característica, todas as minhas atitudes, elas vão trazer reflexo no ambiente onde eu vivo, na minha casa, em tudo aquilo que eu vou fazer, toda a semente que eu vou plantar e eu vou colher também. Então, resumindo todo esse vídeo, tem o papel de sacerdote no seu lar, tem o papel de sacerdote no relacionamento que você tem. Entre em contato com aquilo que Deus espera de você e você vai viver plenamente, você vai viver feliz, você vai ser pleno naquilo que Deus espera de você. E segundo a Bíblia, se você fizer tudo isso, automaticamente você vai estar agradando o coração de Deus. E se você agradar o coração de Deus, tudo muda na sua vida e naquilo que você vai ter daí para frente.
Então, feche essa ideia no seu coração, seja o sacerdote que Deus espera de você. Deus abençoe, um grande abraço. Não esquece de curtir o vídeo aqui, compartilhar para todos os homens aí que precisam entender o que Deus tem para eles também no relacionamento. E segue a gente no Instagram, @nós2.s2. É isso aí. Até o próximo.